Olá, eu sou Flávio Morgenstern e você não é este. Para quem não sabe, é o canal do Senso em Comum. Neste canal nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Então trate de ficar mais certo e, obviamente, divulgar esta mensagem para mais pessoas ficarem certas e assim você vai ficar mais inteligente e perder amigos, obviamente. Queria comentar hoje a respeito da questão que envolve aquele humorista Léo Lins que está sendo preso, né? Tem um pedido de prisão, na verdade, de 8 anos por conta de um show de piadas que ele fez no YouTube. Eu não vi o show, não sei qual o tom das piadas, vi que teve piadas realmente bastante pesadas pelo que uh, foram os comentários pela internet, e só que aí fica aquela discussão na internet que na verdade não envolve exatamente a questão em lead, ou seja, será que ele cometeu algum crime ou não? Você vê simplesmente as pessoas de esquerda querendo punir o cara, as pessoas de direita querendo soltá-lo, porque é simplesmente uma questão política. Ora, isto já é revelador. Este processo não envolve um crime, não envolve o Léo Lins, não envolve nenhuma possibilidade de você analisar de fato o que foi dito ali e o que pode ser dito. Não envolve simplesmente uma disputa ideológica, como tudo na nossa sociedade. Mas eu queria aproveitar este ensejo para poder comentar sobre algo um pouquinho maior. Esta história de você poder fazer humor negro, que sempre foi uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Será que isto é uma coisa, vamos dizer, né, legítima, sim ou não? Eu vi no perfil da Jéssica, uma feminista, um estudo bastante curioso que eu queria comentar aqui. Um estudo da Universidade de Viena analisou, né, a reação de várias pessoas de diversas classes sociais, divididos por homem, mulher, idade, por escolaridade. E o que esse estudo revelou, né? Foram mostrados vários tipos de piada para todas essas pessoas e foram ver quem é que achava graça. Ou seja, tentar fazer uma ciência aqui de achar graça do humor. O que eles perceberam? Tem um tipo de humor que ele é simplesmente algo meio físico, ou seja, é um humor por conta de um erro, eh, uma videocassetada, por exemplo, né? Quando alguém vai lá comete uma atrapalhada, todo mundo ri. Esse é um humor muito simples, é um humor fisicamente perceptível. Até uma criança consegue dar risada, um velho consegue dar risada, você pode ter escolaridade ou não. É humor Faustão. É videocassetada simples, humor Silvio Santos no final do dia, que é humor para todas as classes sociais. Obviamente que esse tipo de humor ele consegue ficar meio bobo quando você o abusa demais, né? Achar que tudo vai conseguir ser engraçado ou até mesmo ridículo simplesmente apontando algo físico ali. Tem um outro tipo de humor, que é aquela piada que nós contamos meio por aí, né? Que é humor, vamos dizer, né? Quase. Olha, você deveria ter feito uma coisa e você acabou fazendo outra. Então, o resultado daquilo ali que você fez deu um efeito contraditório. Esse humor, por exemplo, que o Aristóteles vai analisar na sua Poética, quando ele fala da comédia. Ou seja, existe uma diferença entre o ser e o dever ser. Repara como esse humor ele já começa a imbricar um pouco na questão moral. Porque você presume que cada vez que você faz uma piada com alguém, com algo, você também está presumindo ali por trás que aquilo ali deveria ter sido feito de outra maneira. Você está apontando alguma contradição, alguma consequência desastrosa ou coisas desse tipo. Isso é muito interessante para nós pensarmos, porque o humor, bem ao contrário do que as pessoas pensam, ele tende a ser moralista. Os grandes comediógrafos de todos os tempos sempre foram pessoas que deixavam os poderosos em apuros. Boa parte da censura, daquela mais tirânica, daquela mais desgracenta que existiu na história, apontava para os humoristas, apontava para os comediantes. Isso é tão grave que Sócrates morreu por causa de uma peça de teatro. Ele foi julgado não pelo que ele dizia, não pelo que ele ensinava em Atenas, mas no julgamento dele, você pode ler lá na Apologia de Sócrates, tem um livro aqui na nossa livraria do Senso em Comum, né, livraria.sensoincomum.org, talvez seja o texto para você começar a estudar filosofia na vida. O Sócrates tem
de ir ao tribunal, e ao invés de falar do que ele próprio ensinava, ele tinha que se explicar a respeito do Aristófanes, que fez uma comédia chamada As Nuvens, tirando o sarro do ensinamento do Sócrates. Então as pessoas começam a acreditar mais na ficção do que na realidade. Olha como isto é uma coisa tensa. Imagina no mundo de redes sociais, né, que você pega simplesmente uma coisa que a pessoa disse, tira do contexto, ou você faz um belo de um julgamento moral sem perceber de fato o que aquela pessoa é. Tanto é assim que os algoritmos e tudo aquilo que envolve a distribuição de conteúdo nas grandes redes sociais hoje tem um controle de conteúdo justamente baseando-se em piadas, baseando-se em ofensas, coisas que sejam mais sei lá, né, que vão ofender alguém de alguma forma. É exatamente o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo do Aristófanes potencializado. Não que As Nuvens de Aristófanes seja uma comédia ruim, inclusive eu pretendo analisá-la nos próximos momentos aqui no nosso podcast, pelo menos. Mas você vê que existe uma diferença entre realidade e ficção que as pessoas não conseguem perceber, geralmente. Só que existe, vamos dizer, um terceiro tipo de humor. Só antes da gente passar. Se uma videocassetada ela é mais democrática, todo mundo percebe, esse tipo de humor um pouco mais moral você já começa a perceber. Você precisa ter um pouquinho mais de maturidade, de escolaridade, de inteligência, inclusive no plano ético, para você conseguir apreciar esse tipo de humor. Vamos chegar a um terceiro tipo de humor. É o humor que ele envolve coisas proibidas. Proibidas no sentido da, vamos dizer, moral vigente na sociedade. É o que a gente vai chamar de humor negro, ou seja, piadas que envolvam tabus, piadas que envolvam coisas, não precisa ser necessariamente secretas, mas coisas assim que você não pode dizer, que a moral não te deixa dizer. Assista qualquer episódio de South Park que você vai perceber como da primeira cena até a última eles estão brincando com a ideia de cutucar alguma coisa proibida, seja religiosa, seja moral, seja política, seja ideológica, seja, sei lá, aquelas verdades que todos nós sabemos, mas não podemos dizer constantemente. Quem aprecia esse tipo de humor? Que esse estudo da Universidade de Viena acabou descobrindo foi algo bem contrário à nossa reação instintiva. Você vai pensar, não, humor negro é humor baixo, é humor, sabe, só para as camadas mais populacho da população. Não, o contrário. Para você conseguir apreciar o humor negro, você precisa provavelmente ter um nível de escolaridade muito mais elevado do que o restante da população. Porque o restante da população vai justamente, simplesmente entender aquilo como uma ofensa. Isso aqui é uma coisa violenta, boba, começa com um discurso que a gente chama de moralismo, né? Ou seja, uma moral que ela não percebe as nuances da realidade, e aquilo ali começa a ser condenado. Ora, o humor negro, ele também foi feito presumindo-se a proibição. Foi provavelmente exatamente o que o Léo Lins fez ali naquele show. Eu já ouvi outras piadas do Léo Lins, né? Já cumprimentei aí algumas vezes, e eu sei que ele lida muito com esta questão da proibição. Por exemplo, dá um exemplo mais simples aqui, né? Quando... Uma piadinha bem simples e bobinha, inclusive, né? Uma vez ele fez uma piada tirando sarro de algumas mulheres obesas que estavam na praia reivindicando que também fossem vistas, né? E ele falou assim, olha, é estranho que você peça que as obesas peçam para ser vistas, sendo que elas já são as mais vistas facilmente. Elas estão reivindicando espaço, sendo que elas são as pessoas que mais ocupam espaço na praia. Piadinha boba? Boba, entendeu? Só que ele está mexendo num tabu, ou seja, uma coisa que você não pode dizer. Você brincou linguisticamente com uma verdade ao mesmo tempo com uma verdade proibida, uma proibição de você observar a própria realidade. Aí depois ele foi cancelado, obviamente, pediram o cancelamento de um show dele, salvo engano, em Jundiaí, e por conta do cancelamento, ele acabou tendo propaganda gratuita. E aí, ao invés de fazer um show naquela cidade, ele conseguiu 2 noites sold out. E aí ele ainda chegou com uma terceira piada, né? Gordofobia não é piada, é negócio.
Bom, essa foi melhor. Foi mais avançado, olha só o nível que ele tá chegando. Mas enfim, ele está criticando gordas? Para pra pensar nisso aqui. Ele está criticando, pessoas obesas precisam emagrecer, precisam ser exterminadas. Não! Ele está fazendo uma brincadeira linguística com o negócio. Ele não tá. Na prática, se você for parar pra pensar, ele não tá ofendendo ninguém. O que ele está fazendo? Ele está mexendo com uma verdade da realidade que ela não é dita pelos órgãos oficiais que tentam interpretar a realidade por nós. Entendeu o tamanho da jogada aqui? Tá? Eu comentei, já fiz alguns estudos, né, envolvendo Alzheimer, envolvendo neurolinguística, envolvendo capacidades mais fisiológicas. Eu até quis trabalhar com isso em um momento, mas acabei não estudando, é uma ligação entre estudos de linguística e estudos de psicologia. Por quê? Pessoas, por exemplo, que estão com uma lesão cerebral, sei lá, a pessoa sofreu um acidente, ou a pessoa tem uma doença degenerativa cerebral. Sabe quando você percebe que a coisa tá muito mais grave do que antes? Você pede pra pessoa fazer uma ironia, ou você diz uma ironia e veja se a pessoa entende. Por exemplo, né, cai uma coisa que faz um barulhão danado no chão, você não sabe o que que é. Aí você vai fazer, caiu uma pena no chão. Enquanto que a pessoa estiver entendendo aquele negócio, ela está com a sua capacidade cognitiva razoavelmente trabalhável. Naquele momento em que você fala assim, olha, caiu uma pena depois de fazer um barulhão, ela fala, não caiu uma pena, fez um barulhão. Você perdeu a capacidade imaginativa, você perdeu a capacidade de estar interpretando a realidade por si mesmo, perdeu inclusive a capacidade de observar os próprios nuances da linguagem, porque a linguagem e a realidade não são uma coisa só. Entendeu? Então, assim, a ideia do humor negro, a ideia de você fazer humor com coisas proibidas, é, na verdade, não apenas a nossa maior garantia de liberdade. É justamente como você derrota as maiores tiranias do mundo. Bem ao contrário do que as pessoas pensam, né? Mas você vai fazer piada bem na hora que, sei lá, o Brasil tá indo pro buraco, que tá acontecendo uma tirania danada. Repara, quem eram as pessoas mais perseguidas no regime da Alemanha de 33 eram comediantes. Logo no começo, os primeiros a serem massacrados foram, às vezes, escritores razoavelmente normais, comuns, romancistas, filósofos, que faziam uma ironiazinha. Você era punido por causa de uma frase. Você sofria consequências drásticas por conta de uma piadinha simples. Eu postei um artigo na revista Oeste falando de uma moça, Marianne Elise, que ela foi condenada no Volksgerichtshof, que era uma espécie de Supremo Tribunal. Era o Supremo Tribunal da Alemanha de 33, que era presidida por um juiz careca, psicopata, que adorava humilhar os seus os seus réus. Tô falando do Roland Freisler, né, pra quem tá na dúvida. E o Roland Freisler, aliás, o Roland Freisler, ele nunca foi juiz, vítima, delegado, Ministério Público, tudo ao mesmo tempo. Nunca. Ele só julgou casos que envolviam outras pessoas. Pelo menos eu nunca vi um caso do Roland Freisler fazendo uma coisa como essa. Ele a sentenciou à morte, ela foi decapitada na forca por conta da seguinte piadinha que ela contou na fábrica onde ela trabalhava. Ela disse, olha, o Hitler e o Göring estão no alto da torre de rádio de Berlim. E o Hitler vira pro Göring e fala assim, olha, eu queria fazer algo que deixasse o povo alemão feliz. E o Göring responde, então por que você não se joga? Piadinha simples. Ela foi pra forca. Foi pra forca não, ela foi pra guilhotina. Desculpa, guilhotina. Decapitada por conta desta piadinha. Você entende? Uma piada de humor negro, ela pode ser muito perigosa. Justamente porque uma piada de humor negro, ela revela verdades que todo mundo sabe. Mas ninguém pode falar. Só que você precisa ter um pouquinho a mais de conhecimento, de percepção, de discussão moral
para você conseguir fazer uma piadinha como essa, tá? Então, quando nós estamos censurando o humor, dizendo, ah, mas isto ofende, o que que você está fazendo na prática é dizendo, os poderosos de um país injusto como o Brasil, eles nunca podem ser ofendidos. Eles nunca podem ser questionados. Enquanto que pessoas lá de baixo, que estejam começando a subir um pouquinho na sua carreira, estas pessoas sim devem ser massacradas pelo poder oficial. Bom, gente, se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Não se esqueça, se você puder também nos dar um pix, tá aqui na descrição, flaviomorgan@sensoincomum.org, e nos encontramos então em breve. Muito obrigado a todos.